Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar mais um Cozinhe com Ana. No episódio anterior, Ana, você teve uma convidada super especial. Muito, né? E a gente fez uma receita muito especial também, né? Ficou linda. Ficou perfeita. E hoje, o que a Ana vai preparar para nós? Então, continuando ainda no ritual das festas, né? Então, hoje nós vamos fazer um salmão. Esse salmão ele é inspirado num prato bem famoso, que é o mignon ao Wellington. A gente vai usar mais ou menos a mesma sequência da técnica, né, do prato que é o mignon, o famoso, mas a gente vai usar a proteína usando salmão. Uma coisa mais leve. Mais leve, mas na verdade assim, ó, foi inspirado nesse prato e para poder dar uma ideia para você que está nos assistindo de fazer esse prato ou para ceia de Natal ou para ceia de Ano Novo, porque ele é muito prático, muito versátil, ele agrada a todos os comensais. Quem come esse prato gosta muito e então assim é para despertar vocês a de repente a partir dessa inspiração aqui fazer de outra forma também. Porque ele pode ser usado com salmão, ele pode fazer com uma carne um pouco mais fina. E criar outras maneiras, sim, então. Dá para fazer até um rolo de carne moída e fazer usando essa mesma técnica. Então, na verdade, é um salmão temperado, que a gente vai cobrir ele com creme de alho poró. E daí a gente vai embalar ele numa massa folhada. Então, a massa folhada a gente não vai fazer porque é uma técnica bem trabalhosa, complicada. Então, não é tão complicada, mas ela dá bastante trabalho, então eu sempre prefiro comprar pronta. Então é fácil deixar no mercado, o preço também não é exorbitante, fica um prato gostoso e tem a facilidade de já achar essa massa pronta para você usar. E tendo a massa, você pode fazer qualquer coisa com ela. Vamos lá então? Então vamos aos ingredientes. Então, nós temos o coalho poró, a gente vai refogar ele na frigideira. Quando ele der uma murchada, a gente vai misturar um pouco de requeijão cremoso. E é essa pastinha que a gente vai colocar sobre o salmão. Então, são poucos ingredientes. São poucos ingredientes. Aqui eu tenho um lombo de salmão. Aqui ele tem que estar bem sequinho. Então, assim, o salmão, quando a gente... Esse aqui, infelizmente, ele não é in natura, ele foi descongelado. Eu descongelei ele e eu sequei ele com papel toalha. Pode até notar que ele tem um papel toalha por baixo. Qual que é a importância disso? Que ele não fique com muita água. Porque senão, como ele vai passar uma massa por baixo, existe o risco de, se ele estiver muito úmido, não assar essa massa. Então, existe o risco de ficar uma massa cozida só por baixo. Então, tem que prestar atenção na relação da... Esse é um detalhe bem importante. Então, tentar tirar o máximo de umidade com papel toalha. Então, eu já sequei ele ontem com papel toalha, deixei ele na geladeira, descansando e ele está com papel toalha por baixo, ainda para reter um pouco mais dessa umidade, tá? Então, a gente vai colocar ele, vai abrir a massa, vai colocar esse creminho, vai embalar e vai pro forno. Não tem segredo. É super fácil, rápido e versátil. Então vamos ao preparo. Então, Lilian,
A gente agora nessas festas, a gente fica pensando em tudo o que vai fazer para receber os familiares, receber os amigos, né? Na verdade, você quer fazer tudo, né? Os preparativos para a ceia. E tem uma variedade de opções, né? Para fazer agora que às vezes a gente até exagera um pouquinho. Mas temos que pensar numa coisa prática, que todo mundo goste. Versátil, porque normalmente quem fica na cozinha cansa bastante, né? Então, o ideal assim, até a gente se organizar e pedir, assim, vamos montar a ceia, cada um faz um prato, né? Assim não sobra o serviço para todo mundo e todo mundo pode curtir o momento da confraternização todos juntos, né? Essa é uma ideia ótima em relação de você, cada um levar um prato. Cada um faz alguma coisa. Distribui, né, entre sobremesas, né? E pensar também no exagero, né? Não fazer nada exagerado, porque depois, se você não sabe reutilizar as sobras, você acaba descartando, né? E no tempo que a gente vive hoje, a gente tem que evitar o desperdício, né? E se a gente sabe manusear bem corretamente, sim, no outro dia fica muito mais gostoso. E você pode reutilizar as sobras também, né? Sim. Porque a gente está cortando esse alho poró. Ele é o alho... ele inteiro. Então, ele não está inteiro aqui, ó. Pode ver que eu já cortei a haste dele, né? As folhas. E essas folhas a gente pode higienizar e guardar no congelador para fazer caldos. Então, eu quero fazer caldo para risoto, eu tenho as folhas do alho poró lá e posso reutilizar. Ó. Essa é uma forma de não ao desperdício. Quero fazer um caldo para sopa, já tenho as folhas do alho lá que eu posso reutilizar para fazer esse caldo. Já deixou separadinho para poder reutilizar depois. Então aqui eu retirei as folhas, higienizei os talos, né? Normalmente ele vem com uma terra, vem com sujidades da própria horta, o lugar onde ele foi plantado, então a gente tem que ter esse cuidado de higienizar bem. E aqui é só picar em rodelinhas. O alho poró, ele é um insumo bem versátil, que agrega muito sabor ao prato que você utiliza. E eu gosto, inclusive, quando eu vejo que tem bastante e o preço está acessível, eu gosto de comprar, faço esse mesmo processo aqui e eu congelo em pequenas porções. Aí quando eu vou usar, dependendo do que eu vou usar, já está pronto e picado. Olha. É muito prático. Questão de organização também, né? Eu posso usar ele para um refogado, eu posso usar ele para uma farofa, para um risoto. Ele cabe bem em inúmeras produções. Recheio de torta, recheio de quiche. E era um insumo que não era tão usado. Ele está sendo descoberto há pouco tempo. E o pessoal tomou gosto. É verdade. Então aqui a gente entra com um pouquinho de óleo para aquecer. Esse óleo tem que ficar bem quente, Ana? É bom que esteja quentinho, porque daí ele murcha bem rapidinho o nosso alho ali. Ele não pode cozinhar demais, porque o alho poró você vai notar que ele murcha bem rápido. Então Então agora você vai colocar o alho na frigideira. Sim, dá uma refogadinha muito rápida. E daí temperar e misturar o requeijão cremoso. Se não tiver requeijão cremoso, pode usar o cream cheese. Eu só não estou usando aqui porque eu não encontrei no mercado essa semana. O pessoal deve estar usando muito para fazer as produções, para as confraternizações e tinha acabado o estoque no mercado. Agora sim é uma correria, né? Tá todo mundo fazendo confraternização, fazendo festa. E às vezes a gente fica sem alguma coisa no mercado. Já vamos temperar com um pouquinho de pimenta. Você está usando pimenta do reino. Pimenta do reino em pó. Não precisa pensar em temperar muito esse prato, porque o salmão,
Ele tem um aroma e tem um sabor característico dele. E às vezes a gente quer caprichar tanto, coloca temperos que não combinam e acaba perdendo o prato. Então é melhor ir no mais simples. Eu sempre penso assim, é interessante dos seus pratos é o poder de usar poucos ingredientes. E praticidade, né? A gente pode comer muito bem com insumos muito simples, se você souber cozinhar e souber usar esses insumos. Então assim, você não precisa de fazer grandes produções para comer uma comida bem apetitosa, bem saborosa. E dá aquele detalhe final, né? É. Lembrando que aqui ele está passando já por um processo de cocção, mas ele vai passar por mais um, que é o forno, né? Então ele não precisa murchar demais. Então aqui eu já entro com o requeijão cremoso. E aqui é só misturar. Até já vou desligar o fogo aqui. Que não precisa Não muito. precisa, não precisa. É quase como formar uma pastinha. Sentiram o aroma que deu já na cozinha? É uma delícia. Já desperta para fome. Já começa a abrir o apetite. Sim, olha só Olha como que tem lindo. que ficar. Esse refogado aqui é uma super recheio para uma torta. Só ele assim fica divino. Ó. Então aqui tá pronto. Vamos para o salmão. Então o salmão eu vou precisar daquela tábua novamente, Lilian. Vamos passar um paninho nessa tábua. Muito bem. O salmão, então ele está sem tempero nenhum aqui. Então agora que eu vou temperar. Por que eu não tempero ele antes? Porque se eu colocar sal antes, o sal vai fazer um processo de desidratação aqui. Então você coloca sempre a pimenta. Coloco pimenta primeiro e daí coloco o sal. A ordem aqui não vai interferir. O que eu quero dizer é assim, que eu não temperei ele muito antes. Ah, entendi. Porque o sal aqui ele vai provocar aquele processo de desidratação. E eu não quero que ele soltasse mais líquido, certo? Então tem que temperar na hora. Melhor temperar na hora. Olha como tá sequinho, né? Como você mesmo falou. Uhum. E o salmão, ele é uma carne muito sensível. Principalmente quando você já está trabalhando com ele, quando ele foi descongelado. Então você tem que ter todo um cuidado, manusear com suavidade para ele não soltar as lascas e não quebrar. Então tem que ter um certo cuidado aqui. Ó, temperado com cuidado. E agora a gente vai abrir a massa. Deixa eu só lavar minhas mãos. Então, aqui nós temos um rolo de massa folhada que estava congelado também. Então, quando você compra ele congelado, para você poder manusear, você tem que tirar ele e deixar ele na prateleira debaixo da geladeira. Debaixo da geladeira, não, dentro da geladeira, na prateleira de baixo. E aqui você vai soltando ela. Ah, então você não descongela fora? Não, assim, não, porque senão ela fica muito resfriada. grudenta e você perde o ponto de trabalhar com ela. Então aqui a gente vai meio que medir o tamanho que eu preciso para encapar o meu salmão. Você precisa de uma faca? Deixa eu só ver aqui. Ó, tá vendo que ela tem um plástico? Ó, esse Sim. plástico vai protegendo a massa, ó. Se a gente se perder um pouquinho também não tem problema. O que fica mais fácil também para É. manusear, né? Então aqui, ó, esse aqui é um tamanho ideal que eu achei para o tamanho, para a largura do nosso lombo de salmão, certo? Então, ó, vou pegar aqui.
Vou pôr ele aqui. Então ali ficou mais ou menos uns 2 dedinhos de cada lado. Isso. E agora a gente vem com a nossa cobertura. Nossa, vai ficar um prato sensacional. Vai. Vai sobrar recheio aqui, tá, pessoal? Mas Então você pode usar em reutilizar para outra produção. Pode fazer uma torta já, incrementar esse recheio que vai sobrar e fazer uma torta. Então agora aqui com as mãos mesmo, vou usar as mãos porque eu estou de luva. Já vai organizando. Já vou espalhando por todo esse pedaço de salmão. A massa folhada, quando ela assa, ela fica crocante. Então ela é super versátil. Você pode fazer doce, pode fazer salgados com ela, usar de diversas formas. Salmão temperado com sal e pimenta. O nosso recheio também, sal e pimenta. Mas e não precisa mais que isso. Mas tem mais alguma coisa que combina também, né, Ana? Então tem umas combinações muito legais com salmão, mas não é para todos os paladares. Por exemplo, tem um prato que eu faço que é com salmão, manga e cream cheese. E é um recheio para macarrão. Fica delicioso, mas quando você fala em misturar manga com salmão mais cream cheese, algumas pessoas torcem o nariz. Mas ele fica excelente. A sua medida acho que foi correta. Uhum. Salmão com bacon também fica bom. É quase um pastelão, né? Porque a gente vai ter que fechar ele com o garfo aqui nas laterais. É calzone, né? Que é maior assim. Calzone também faz assim, só que daí não faz com a massa... Quer dizer, dá pra fazer com a massa folhada também. Não, é o jeito, né? É. Ele fica um modelo, vamos dizer. Vamos cortar aqui. E com plástico mesmo. Você vai usar essa forma? Não, a gente vai fechar primeiro. Calma aí, você tá muito apressada, doutora. Ai, o cheiro tá muito bom. Você já quer mandar ele pro forno. Ó, aqui ela abriu um pouquinho, vem com um pedacinho de massa que sobrou aqui e fecha o buraquinho, que vai ter um remendinho em cima. Mas isso não é problema. Não, quem vai olhar pro remendo, né? Aí com um garfo, você vem e você pode apertar só com a ponta dos dedos, pode inclusive fazer um trabalhado aqui na lateral, mas pela facilidade eu vou usar o garfo até para mostrar para o pessoal de casa que não tem muita habilidade, né? Pode usar o garfo e fechar ele como se fosse um pastelão. Lembra muito o pastel mesmo. Então ele não tá Prontinho. pronto para ir para a assadeira. A gente ainda tem mais um detalhe para fazer sobre ele. Então fechamos, já estou com uma assadeira aqui untada. Você passou só Passei um azeite. um óleo. Um óleo. Não, ou é óleo ou é azeite. É azeite ou é óleo? Eu passei óleo. Óleo. Poderia ser manteiga, poderia ser um bom azeite, mas eu passei óleo. Coloca uma farinha também, né? Esse não precisa. Não precisa. Você vai puxando esse plástico para mim com cuidado. Peraí. Ó, tudo tem que ser Tem com que ter com cuidado. um jeito. Puxa, devagar. Isso. Olha o tamanho, Ana, perfeito. Ele rende bastante. Mais ou menos para quantas pessoas, Ana? Umas 4 pessoas comem bem aqui, tá? Porque vão repetir com certeza. Você já deixou um ovinho separado? Então, aqui assim, a gente vai usar uma técnica que a gente chama de egg wash.
Nunca ouvi falar. Então, quando escutarem ou lerem livros de receita, egg wash nada mais é do que um ovo inteiro ou uma gema batida com um pouquinho de água. E aqui eu temperei com um pouquinho de sal. Esse aqui é aquela famosa cobertura que a gente faz para passar sobre os assados, para dar mais brilho, para poder dar uma finalização mais bonita. Então aqui, ó, só misturo com o garfo. O ovo, um pouquinho de água e o sal. E o sal, e só mistura bem. Com o garfo mesmo. E daí com um pincel a gente vai finalizar antes de colocar no forno. Ó, passa sobre ele. Aí vai dar aquele aspecto douradinho. Douradinho, vai ajudar porque a gema é proteína, vai acontecer uma reação aqui que a gente chama de reação de Maillard, que quando a proteína entra em contato com o calor, ela doura, ela carameliza e deixa um mais brilhoso, então por isso que a gente faz esses acabamentos. É bem comum em doces, em salgados, em padrões, a gente faz bastante isso, essa finalização. Aqui eu tava com um ovo pequeno, já vou falar para vocês que ele não vai ficar tão dourado, porque era uma gema pequena. Mas vai estar sendo bem finalizado aqui. Vou passar bem em cima do remendo para colar, né? E o que vai no acompanhamento, Ana? Ó, tendo esse prato aqui, você vai precisar de uma farofinha, uma salada verde. Como a gente está falando para fazer para as festas de confraternização, pode ter de salpicão, pode ter arroz, pode ter o que você quiser, mas você tem que lembrar que ele já está no formato de uma torta. Então, o que eu não serviria fazendo esse prato é servir um empadão ou servir uma torta. Mas os outros acompanhamentos, todos os outros vão cair bem aqui. E é isso, e agora ele vai para o forno para assar. Então, finalizou essa delícia. Vamos ver pelo som, escuta só. Escutou a casquinha Pelo som crocante? tá aprovado já, Ana. Pelo sonzinho tá bom, né? Crocante, crocante. Ó, Nossa. o barulhinho da massa. E pelo tempo que ele ficou de forno, é para estar assado também. E tá macio. Tudo bem que a sua faca é maravilhosa. A faca ajuda. Vamos tentar tirar aqui. Um pedaço bem bonito. Foi. Ó, como eu sou generosa, eu vou te dar a parte do meio. E eu vou ficar com a parte da ponta, do canto, porque eu gosto da massinha também. Então, olha como é que fica. Ana, perfeito, né? Tá bonito, né? Ficou crocante. Olha a cor. Dá pra ver o recheio sobre o salmão. É uma comida sofisticada. Requintada, né? Então aqui a gente Com poucos ingredientes. Sim, a gente vai provar só ele, mas que lógico, montando um prato com os acompanhamentos vai ficar melhor ainda. Comeria só ele. Uhum. Eu acho que não precisa muita coisa, não. Perfeito, Olha só. gente. A massa ficou bem molinha, crocante.
Ela tá crocante porque a ideia da massa folhada é que ela fique crocante. Ela vai ficar por baixo, ela não fica porque o salmão tá sobre ela na assadeira, né? Mas a relação do tempero que você comentou, você enfatizou bastante o tempero, colocar o sal, né, a pimenta, mas tá perfeito. É que não precisa muita coisa, porque como eu falei, o salmão já tem o seu sabor característico, então muita coisa às vezes você acaba estragando e perde o sabor do próprio insumo. Então é isso, né? É extremamente fácil, é rápido, tranquilo de fazer. Eu tenho certeza que quem fizer para oferecer para os seus convidados vai agradar muito, com certeza. Um arrozinho, uma saladinha verde. É perfeito. Não precisa de Não mais precisa nada. mais nada. E o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. Até lá!